Sejam filhos e filhas de Deus, vindo a mais um vídeo aqui no canal do Filha de Deus Oficial. Sim, gente, eu estou de volta. Eu sei, fiquei um bom tempo sem gravar, mas foi a correria referente à faculdade, agora eu tô de férias, então é mais fácil pra mim também, tá? Então vamos voltar a postar vídeos aqui na terça e na quinta, então quero pedir sua ajuda, porque como ficou um bom tempo sem postar vídeo, o YouTube não tá divulgando os vídeos, não tá compartilhando. Então quero pedir pra você, né, ver se ainda tá inscrito no canal, pra ver se o YouTube não desconectou. Vê se aqui embaixo você ainda tá inscrito. E compartilhe esse vídeo pra mais pessoas, gente. Pra começar com o pé direito, né? Começar a retornar ao vídeo, vamos começar com a campanha do livro de Mateus. Vamos lá, sim, temos vinheta para essa nova campanha do livro de Mateus. A gente vai estar, né, falando cada vídeo um capítulo novo, tá? Então, para vocês acompanharem, hoje vai ser o primeiro vídeo. Então, tá falando sobre capítulo... Oxi, aí. Capítulo 1. Vamos falar sobre o nascimento de Jesus, tá? Então, eu já quero pedir, me ajudem, gente. Como eu falei, o canal ficou parado, então tá tudo parado. Então, já deixa o seu like, já compartilha aqui nessa setinha aqui embaixo, para mais pessoas, até mesmo para acompanhar essa campanha do livro de Mateus, que vai falar sobre o nascimento de Jesus, né? E deixe seu comentário. Eu tava com saudade, se você quer muito saber sobre o livro de Mateus, né? Comentem aí, que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Vamos lá. Mateus 1, vamos ler do versículo 18 ao 21, tá? O nascimento de Jesus. 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. 19. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. 20. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. 21. E ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. 22. E tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Quem sabe qual foi o profeta que falou sobre esse acontecimento? Se você sabe, coloca aqui nos comentários. Eu vou estar falando dele mais pra frente, tá? E eu já quero aproveitar, gente, pra fazer o quê? Pedir pra você pegar a sua Bíblia, pedir pra você pegar papel, caneta, pra você anotar, né? E tem muita coisa importante. Eu anotei aqui, ó, sobre o que a gente vai estar falando, né? Então vamos lá. Primeiramente de tudo, quando você vai estudar, eu sempre falo com vocês, quando você vai estudar um livro, um capítulo referente à Bíblia, para você saber um contexto histórico, você tem que se atentar a algumas coisas importantes, né? Primeiramente, sobre o autor, o local, conteúdo, né, do livro, objetivo do livro e qual a mensagem central, né? O que você vai passar na mensagem central? Aqui, o autor, ele não se manifesta em si na Bíblia. No livro de Mateus não fala. O livro de Mateus foi escrito pelo apóstolo Mateus. Isso não está na Bíblia, né? Não se identifica como o autor, mas sabemos que quem escreveu o livro de Mateus foi o apóstolo Mateus, né? Através em si do que é passado para a gente. Segundo, o local onde está sendo escrito, né? Sabemos o que? Ninguém sabe com certeza onde está o Evangelho, onde foi escrito. Alguns pensam que foi na terra de Israel, mas a maioria pensa que foi na cidade de Antioquia, na Síria. Então a gente não tem o local certo, tá? Conteúdo. Mateus trata da vida e dos ensinamentos de Jesus, mas não é uma biografia completa do Salvador. Por quê? Porque não é só apenas nesse livro que vai estar falando só sobre Jesus, não. Ele é o começo, né? Então, ele vai ensinar referente à trajetória de Jesus, sobre o seu nascimento, o que aconteceu, né? A gente tem que ter em mente isso.
Objetivo. O principal objetivo do autor é mostrar quem é Jesus, o Messias. E esse vai ser o meu objetivo para vocês. Mostrar quem é Jesus e o Messias através do livro de Mateus, né? Mensagem central da igreja. Jesus de Nazaré é o Salvador, que Deus prometeu enviar, e é o Senhor de todos os que aceitam. Então essa é a mensagem central. Quero mostrar para você que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, é o Messias, aquele que vai vir buscar a igreja, aquele que morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado, né? Então aqui a gente vai ver a trajetória de Jesus, não toda, né? Uma parte dela. Vamos lá. Outra coisa muito interessante, né, que quando você estuda o livro de Mateus, né, no capítulo 1, você vê que tem alguns pontos que às vezes a gente passa despercebido. Mas depois, quando a gente medita, né, no capítulo, a gente começa a pensar de outras maneiras diferentes. Tá? Exemplo, a gente acabou de ler o versículo 18, né? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Ok. O que você subentende aqui? Maria estava noiva com José. Só que Maria não casou com José ali. Tá? Ele diz que ela estava... ia casar. Ela não casou. E pra gente, né? Pra gente, para o povo cristão, para você ter filhos, para você ter uma relação, né? Você precisa casar primeiro. Ah, isso é tão antiquado. Estamos no século XXI. Estamos em 2025. Isso não existe. Tá, para você às vezes não existe. Mas pra gente que segue a palavra em si, da forma correta, sim, isso existe. Porque a palavra é a nossa bússola, a palavra em si é o que acreditamos e vivemos, tá? Então, Maria não tinha como estar grávida. Porque ela não tinha casado, ela não tinha tido relação com José, né? Não existia a possibilidade de Maria estar grávida. Tanto que abaixo, né, diz assim, José com quem Maria ia casar era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Por que ele queria desmanchar o contrato de casamento? Porque, imagina, como que ele chega no casamento com Maria grávida, ele sabendo que a Maria estava grávida, sendo que eles não fizeram um ato de relação, né? Então, ia difamar Maria, ele ia sair como errado, ser uma pessoa direita, né? Porque não pode, né? Então ele prefere desmanchar. Mas ali, ele não percebe que aquilo ali era um ato do Espírito Santo. Tanto que na Bíblia fala que Maria, né? Quem são os pais de Jesus? Maria era mãe de Jesus, mas não diz que ele é pai de sangue, né? Porque não tem como, né? José ser pai de sangue de Jesus se ele não foi a pessoa, né, que teve o ato com a sua mãe. Então, o pai aqui, ele é um pai de lei, ele é um pai adotivo, né? Então, olha como que as coisas mudam quando a gente começa a pensar da forma diferente, né? Então, vamos lá. O autor informa que José foi marido de Maria, mãe de Jesus. Ele não está dizendo que foi pai de Jesus. Né? Não diz que José foi o pai de Jesus. Por isso não seria verdade, porque foi o que eu falei com vocês. Mas José é o pai adotivo de Jesus, o pai segundo a lei. Mateus mostra também que o nascimento de Jesus aconteceu como Deus havia prometido por meio do profeta Isaías. Angela, onde está escrito isso? Vamos lá. Isaías 9, 6 e 7. Abre aí sua Bíblia. Pronto, tô dando pausa, gente. Pra não ficar um vídeo muito extenso, tá? Ó, Isaías 9, 6 e 7. Diz assim: pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. 7.
e ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre, no seu grande amor. O Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Então isso daqui, né, foi uma promessa que viria, né, Jesus. E isso lá em Isaías, né. Então a gente vê o quê? Que no Antigo Testamento já foi mencionado que Jesus viria. No Novo Testamento, a comprovação que Jesus chegou, né. Então vamos lá. Outra coisa importante. Islamiz, aonde que está a comprovação, sem ser em Mateus, que Jesus, né, minto, a Maria ficaria grávida referente ao Espírito Santo, né? Eu fiquei pesquisando isso há um tempão, porque eu fiquei curiosa. Comprovação, gente, na palavra. Lucas 1, do 26 ao 28. Abre aí. Ó, eu falei do 16 ao 28, né? É do 26 ao 38. Diz assim: quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. 27. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha um casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Imagine, sério, quando eu leio a passagem, eu fico muito imaginando a cena, né? Imagina um anjo, falei certo, um anjo na sua frente, falando com você diretamente, né? Que às vezes a gente fala assim, ai, o que a gente faria se Jesus estivesse na nossa frente? O que eu faria? Imagine um anjo, né? Então, primeiramente, já diz que o anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com vocês. Outra coisa que eu quero remeter aqui, né? Muitas pessoas dizem que Maria, né, Imaculada, é uma pessoa muito importante, né? Que Maria Imaculada é uma santa, até porque foi mãe de Jesus. Gente, vamos prestar atenção. Exemplo, Maria era uma mulher como qualquer outra pessoa. Ela foi escolhida por Deus, mas ela era uma mulher de carne, igual eu e você, né? Então, ela foi abençoada por Deus, mas não quer dizer que ela é tipo uma santa, que eu vou adorar ela, não. Até porque na palavra diz o quê? Que só pode adorar um único Deus. Não podemos adorar outros deuses. Então, eu vivo adorando a Maria Imaculada porque foi mãe de Jesus. Como que ela conseguiu gerar uma pessoa pelo Espírito Santo? Ela é como se fosse uma pessoa especial, acima de qualquer pessoa. Não. Deus ali, ele faz a obra na vida de Maria, né? Maria ali, ela está se tornando uma pessoa sendo conduzida por Deus, né? É obra do Espírito Santo. Não quer dizer que eu tenho que adorar a Maria, né? Ali ela é uma pessoa importante, sim, porque ela foi mãe de Jesus. Mas eu não devo adorar Maria, né? Até porque eu só posso adorar a Deus, o meu único Senhor, né? Eu queria ter falado isso no começo, mas não falei. Enfim. Aí continuando, no 29. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. 31. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá o nome de Jesus. E ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazer um rei, como foi antepassado dele, o rei Davi. E ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó. E o reino dele nunca se acabará. 34. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo
a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fiquem sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês da gravidez, porque para Deus nada é impossível. 38. Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Então foi o que eu falei com vocês antes, gente. Não tinha como Maria ter Jesus se ela não tinha casado com José. Ela era virgem porque ela não tinha se casado ainda. Que é depois do casamento que a mulher em si vai ter relação sexual com o seu marido, né? Pelo que diz a palavra, pelo que nós acreditamos, né? Então, ela disse, tipo, na cabeça dela, como que isso acontecer? Tipo, como eu falei, ela é uma mulher como eu e você, né? Se ela era virgem, como que ela ia ter um neném? Né? Não tinha como. Pelo formato humano, não tem como, não existe possibilidade, né? Mas é que a gente vê, né, que foi obra do Espírito Santo. Então foi Deus, não tinha outro jeito. Mas como aqui está escrito, para Deus nada é impossível. E ainda assim, desde desse acontecimento, pode ser até mesmo antes, Deus ainda, né, fazia esse milagre, né, de dar a mães em si que não tem como gerar filhos, né, mesmo casados, porque não podem ter filhos, e Deus já fez muitos milagres disso, né, de mães que não podem ter filhos. E a minha mãe é um caso, né? Minha mãe não podia ter filhos, Deus ele vai lá e faz esse milagre na vida dela, né, e tem 3 meninas. Então, para Deus nada é impossível, né? Então aqui é mais uma comprovação de como aconteceu, né, esse fato referente à vida de Jesus. Outra coisa, o nome de Jesus. Eu sempre falo com vocês, gente, procure referente ao significado, é muito importante para você entender, né? Então o nome de Jesus significa Deus salva, Deus salva. Jeová é a salvação. Então você já vê que o nome dele já é convicto por que ele nasceu, né? Antigamente as pessoas faziam muito isso, de dar nomes referentes, né, ao chamado, referente ao que acontecia na vida da criança, né? Atualmente nem sempre isso acontece. No versículo 22, deixa eu ver aqui, fala sobre a promessa, né? Tudo isso acontece para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Então, antes mesmo, né, de Jesus nascer, já havia uma promessa. Deus já tinha feito tudo para acontecer sobre a vinda de Jesus, para que ele viesse à terra, para que ele se tornasse rei, né, para que ele morresse pelo meu e pelo seu pecado, né, para que nós tivéssemos direito à salvação através da graça. Não porque nós merecemos, não merecemos. Não somos merecedores de nada. Não somos merecedores do amor de Deus. Não somos merecedores do cuidado de Deus. Não somos merecedores da fidelidade de Deus pela nossa vida. Porque somos falhos e erramos. Mas isso não quer dizer que eu não devo chegar perto de Jesus porque eu falho e eu erro. Não. Eu tenho que chegar perto de Deus porque Ele é meu Pai. E Ele quer estar comigo. E tentar viver, né, nós cristãos tentamos viver uma vida em santidade, né, fazendo o que é certo, vivendo de acordo com a palavra. Tentamos viver uma vida, né, que estejamos mais perto de Deus, né, guiada pela palavra, tá? E esse vai ser, né, o primeiro capítulo referente ao livro de Mateus. Espero que tenha falado no seu coração, que você tenha meditado nessa palavra como eu meditei, que eu achei muito lindo. Teve muitos pontos que, tipo, eu sabia da história do nascimento de Jesus, mas eu não tinha entrado a fundo, sabe? Referente à história de Jesus. Mas é isso, gente. O vídeo vai ficar longo? Vai ficar longo. Porque, como eu falei, vamos estar falando de capítulo, cada vídeo um capítulo novo, tá bom? E semana que vem vai estar falando sobre os visitantes do Oriente, né? Que é o capítulo 2. Que vai falar sobre a estrela, né? Como que os magos chegaram em si até Jesus, como eles sabiam da estrela, né?
E é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa. Deixa o seu like, tá? Se você gostou do vídeo. Compartilhe esse vídeo no grupo da igreja, no grupo dos jovens, no grupo das irmãs, no grupo dos levitas, para os seus amigos, né? Compartilhe, gente. Vamos anunciar o nome de Jesus. Vamos anunciar, né, sobre o nascimento de Jesus, o quão é importante na nossa vida, o quanto as pessoas precisam saber por que Jesus veio para a Terra e por que ele vai voltar. E como que a gente tem que estar preparado para quando Jesus voltar, tá bom? Um beijo. E se inscreva no canal, gente. Eu sempre esqueço de falar. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, tá? Se o quadradinho estiver vermelho, você não é inscrito, se inscreva, é gratuito. Não cobro, tá? Não cobro nada, é gratuito. Se inscreva no canal e ative o sininho do lado. Por que eu tenho que ativar o sininho? Porque toda vez que a gente postar vídeo no canal, você vai ficar sabendo.